Olá pessoal, eu sou Matheus Martins aqui novamente, mais uma videoaula de História e hoje a gente vai estar tocando nesse tema que é um vespeiro historiográfico, a Segunda Guerra Mundial, com vários problemas, vários debates subjacentes, mas que é um assunto essencial para a gente compreender as dinâmicas políticos sociais que vão se desenrolar a partir da década de 40 e que marcam o mundo até hoje em dia, como por exemplo a lógica da Guerra Fria. Não à toa ainda há quem acredite no perigo do comunismo. Tudo isso é forjado a partir da Segunda Guerra Mundial, é uma lógica que se estabelece a partir da divisão do mundo, a partir da força dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Falo de Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Isso tudo ainda rebate e ainda se desenrola na contemporaneidade, nos nossos dias. Então é um conteúdo deveras importante, mas ainda assim com uma série de problemas, tendo em vista que deve ser um assunto bem adorado por quem gosta um pouquinho de história, porque se trata de violência. O ser humano tem aí uma tendência nata a gostar do sangue, né? Já diria aquela música do Nação Zumbi: ninguém quer saber o gosto do sangue, mas o vermelho ainda é a cor que cita a fome. Então a violência ainda tem uma repercussão muito grande. Não à toa os filmes de guerra são aí filmes que têm a dinâmica de vendas ou de público mais exaltada. E acho que, na verdade, a gente pode ver a Segunda Guerra por outro prisma, olhando principalmente como o máximo de tecnologia alcançado pode gerar também, dada a frivolidade da humanidade ou os interesses político-econômicos, pode gerar o máximo de conflito possível. Então, desenvolvimento humano não significa necessariamente progresso social. Desenvolvimento humano, desenvolvimento tecnológico pode estar plenamente vinculado a um conflito com a maior mortandade possível, e a Segunda Guerra Mundial é o exemplo disso. Vejamos por quê. Antes de tudo, é importante que a gente compreenda como é que está o cenário político mundial na década de 30. Em especial, a gente vai acompanhar, a partir de agora, o desenvolvimento de Alemanha, Itália e Japão, que são os principais responsáveis pela existência do conflito, e a gente vai entender o que é que estava movimentando os interesses desses países. Bem, a gente pode citar de antemão que Alemanha, Itália e Japão estão sendo movidos por uma política militarista. Além de militaristas, são países que têm anseios imperialistas que não foram respondidos no século XIX. Isso vai fazer com que essa necessidade de conseguir colônias ou de ter territórios, de expandir seu espaço vital, como eles chamavam, Lebensraum na Alemanha, Spazio Vitale na Itália, e a esfera de coprosperidade do Japão, que eu não vou falar em japonês porque eu sou plenamente capaz. Tudo isso são políticas de expansionismo territorial que vão naturalmente alinhados a uma ideia de militarismo, colocar essas nações na linha de frente de conflitos, de guerra. Olha, esse movimento de Alemanha, Itália e Japão se dá muito por conta do descontentamento que esses países têm em relação à ordem política social internacional inaugurada pelo Tratado de Versailles. Tratado que é o desfecho da Primeira Guerra Mundial. É um tratado que a gente já viu, é humilhante para a Alemanha, faz com que ela perca territórios, com que não tenha a possibilidade de montar exércitos, marinha, aeronáutica. Tudo isso é muito complicado, é bem devastador. A Itália sai da Primeira Guerra também com a mão na frente e outra atrás. E o Japão, apesar de ter conquistado alguns territórios nesse conflito, inclusive territórios que eram colônias alemãs no Pacífico, o Japão ainda não tem o que anseia mais, que é ser a grande potência do Pacífico. Isso principalmente por conta da expansão dos Estados Unidos para aquela região, a partir do final do século XIX. A Europa tem aí como suas grandes potências pós Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França. Estados Unidos domina o Pacífico.
esses três países se sentem excluídos do desenvolvimento, da expansão do capitalismo a nível global e, por isso, vão tender a se unir a partir desses interesses expansionistas que eles têm em comum. Se eles são contra essa primazia de Inglaterra, França e Estados Unidos, naturalmente eles são países que têm uma tendência a se alinhar, a fazer pactos de defesa mútua, de defesa de seus interesses. Dessa questão, a gente pode citar que tanto a Alemanha como Itália e Japão têm problemas claros e ideológicos com o liberalismo e com o comunismo. Eles são países que, em linhas ideológicas, não acreditam nos preceitos de liberdade econômica, afinal, o desenvolvimento da economia deles dependeu eminentemente da interferência do Estado, falando sempre de Alemanha, Itália e Japão, tá? E por outro lado também eles têm um ódio perverso ao comunismo, têm um temor gigantesco de uma sociedade onde a luta de classes prevalece e pode se derrubar velhas hierarquias sociais, aristocráticas, que esses estados tinham interesse em manter. Não à toa, o pacto que vai unir a Alemanha, a Itália e Japão vão formar ali o eixo, as potências do eixo Roma, Tóquio, Berlim, são uma aliança de países da Segunda Guerra Mundial, é o pacto anticomunistas. O problema deles com o comunismo, o temor deles em relação à União Soviética, que estava quase à fronteira de cada um deles. A União Soviética era um país tão grande que ia da fronteira do Japão até basicamente a fronteira com a Alemanha, tinha só a Polônia dividindo ali a Alemanha e União Soviética, e que causava terror muito grande a esses países, esse gigantesco colosso comunista que podia querer levar a revolução ou a luta de classes para outras nações, e eles talvez fossem alvos prioritários, tanto pela proximidade como pela inimizade histórica que professavam a Rússia, no caso agora a União Soviética. E como é que está do outro lado a estrutura ali dos países capitalistas centrais? Como é que fica diante desse cenário da década de 30? Olha, França e Inglaterra vão estar se esforçando muito para manter a paz. Principalmente a Inglaterra por conta de uma aposta extremamente imbecil que seu governo fez sobre armamentismo. Era pensado na Inglaterra que seria impossível a existência de uma guerra tão grande quanto a Primeira Guerra Mundial. Então, se não vai haver uma guerra grande, vamos tirar dinheiro da Marinha, vamos tirar dinheiro do Exército, porque não vai ser mais necessário. E isso fez com que esses países, em especial a Inglaterra, se desarmassem. A França nem tanto. A França tentou montar ali, a Aline imaginou, a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre ela, demandou muito dinheiro e foi um elefante branco. Não serviu para praticamente nada no conflito. Mas a Inglaterra, sim, aposta que não há mais necessidade de um novo conflito, aposta na mediação da Liga das Nações. A ideia é que a Liga das Nações vai conseguir contemporizar qualquer conflito e não vai haver mais a necessidade de uma guerra direta. Isso faz com que o governo do Neville Chamberlain, primeiro-ministro inglês, seja pego no contrapé quando a Alemanha inaugura políticas expansionistas, começa a crescer territorialmente, ganhando territórios em direção à Áustria, a Tchecoslováquia, que é os Sudetos, e até a Polônia. Nesse contexto como um todo, a Inglaterra pouco pode fazer a não ser contemporizar, tentar acalmar os ânimos, evitar um conflito naquele contexto exatamente porque não havia ainda organização militar suficiente para dar combate a uma Alemanha que tinha crescido do dia para a noite. Então a Inglaterra vai ficar nessa maciota, tentando amenizar a situação com a Alemanha para não ter uma guerra tão rapidamente e colocar investimentos, colocar dinheiro dentro da questão militar para se rearmar a tempo de dar combate à Alemanha. Isso a gente vai chamar de política de apaziguamento. O Chamberlain vai ser uma liderança muito criticada por conta disso,
Muitos enxergam ele como alguém permissivo ao crescimento do nazismo, mas meio que era que ele não tinha muito o que fazer, sabe? Não tem como dar combate à Alemanha naquele contexto da década de 30, em que o Hitler está expandindo territorialmente o Estado alemão, e a Inglaterra precisava de tempo e recursos para se rearmar. A década de 30 vai ser basicamente isso. De um lado, uma grande política expansionista do eixo Roma-Tóquio-Berlim, a Itália querendo territórios coloniais na África, a Alemanha crescendo territorialmente na Europa, invadindo territórios de outros países sem reação nenhuma, o Japão crescendo e dominando territórios na Coreia e na China. Isso tudo é essa política militarista e expansionista do eixo Roma-Tóquio-Berlim. A gente vai ver com mais detalhes já já. E a França e a Inglaterra tentando contemporizar, apostando na Liga das Nações e correndo a todo custo para se rearmar. E enquanto isso, os Estados Unidos está vendendo armas para os dois lados do conflito, potencial conflito, né? Nem é uma guerra ainda, é um potencial conflito, e tocando o foda-se para quem está se armando mais do que quem. Isso não é um problema para os norte-americanos. O grande objetivo deles é lucrar, é se reerguer da crise de 29. Falemos agora então sobre o expansionismo que vai anteceder a guerra. Eu vou falar especificamente sobre Japão, Itália e a Alemanha. Sobre o Japão, a gente tem que recapitular aí aulas passadas. Essa é a bandeirinha do Japão aí antes da Segunda Guerra Mundial, viu? Para quem não conhece, era essa a bandeira. O Japão era um país que tinha se modernizado ali no fim do século XIX, a partir de uma política extremamente nacionalista de modernização, que é chamada historiograficamente de Era Meiji. O Japão passa de um país feudal, atrasado, rural e assim, pouco desenvolvido tecnologicamente, a uma potência imperialista a nível regional, ocupando territórios ali na China, na Coreia, em ilhas do Pacífico como um todo. E por que Coreia, China e ilhas do Pacífico? Primeiro, as ilhas do Pacífico porque eram territórios interessantes para impedir a expansão de outro império, o Império Norte-Americano. A gente já falou que existia naturalmente uma rivalidade por territórios no Pacífico entre essas duas potências. E a invasão à Coreia e à China se devia muito ao fato do Japão ter pouco minério em seu território e a China, principalmente na Manchúria, ter uma região bem produtiva em relação a metais, e isso era essencial para o projeto industrial japonês. O Japão precisava tirar de algum lugar isso, e a China, por ser um país mais próximo e até historicamente não ser bem amistoso com o Japão, em algum momento a China tentou invadir o Japão, os mongóis que também governaram a China tentaram invadir o Japão, tudo mais. Então tinha um preceito histórico também para essa rivalidade. O Japão tinha a facilidade de ter armamentos bem desenvolvidos tecnologicamente e a China não tem nada. Então meio que era como tirar doce da boca de uma criança. Era fácil. Os caras estão lá, tem muito minério de ferro e são mal armados. Vamos invadir e vamos dominar a parada porque é super tranquilo. Esse é o pensamento japonês, além da lógica de superioridade racial. O japonês ele se enxerga como racialmente superior ao chinês. Tanto que várias cidades da Manchúria, ao serem ocupadas pelo Japão, vão estender cartazes em seus centros administrativos que colocam lá: é proibido a entrada de cães e de chineses, colocando chineses abaixo dos cães. É uma prerrogativa racista muito forte e isso meio que é determinante da ideia a qual o Japão tem em relação a esses outros países, a Coreia, a China de um modo geral. Como eu já disse, há uma busca pelo domínio sobre o Extremo Oriente, principalmente relacionada à busca por recursos minerais que o Japão não tem em seu território, por ser uma ilha de formação, um conjunto de ilhas, né, um arquipélago de formação vulcânica. A partir desse preceito, o Japão conquista a Manchúria, o norte da China, em 1931. Esse movimento japonês é condenado pela Liga das Nações, mas essa condenação tem pouco efeito prático, não dá em nada. Tipo, a Liga das Nações, que é o embrião da ONU, diz: olha, Japão, tá errado, viu?
invadir a Manchúria. O Japão diz, beleza, tranquilo, relaxei, Liga das Nações. Tá em absolutamente nada. E, além de tudo, o Japão, a partir da Manchúria, começa a se expandir, conquista boa parte do norte da China. Obviamente, a China tenta resistir, mas sem efetividade. Em 1937, o norte da China já é um domínio consolidado dos japoneses. E um dos eventos mais marcantes dessa política expansionista japonesa é a lógica de estupros. O Japão promovia, de fato, tanto a degola em massa de homens, era um concurso de katanas muito banal entre os soldados japoneses para ver quem conseguia degolar chineses ali com mais facilidade com sua katana. E também havia a questão do estupro, né, como já mencionado, que é uma ideia de limpeza étnica. Se eu estou estuprando e engravidando aqui uma chinesa, provavelmente o filho dela com uma semente japonesa será um fruto melhor do que um chinês propriamente dito. E a mesma lógica era impressa para a Coreia. Não só se tratava de uma lógica para o Japão, mas a Coreia também passou por esses sequenciais estupros de suas mulheres. Não à toa, na Coreia hoje em dia, mesmo dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, se você perguntar em qualquer um dos dois países, o principal inimigo deles é o Japão. Se você perguntar na Coreia do Sul, olha, se a Coreia do Norte declarar uma guerra ao Japão, você fica do lado do Japão ou da Coreia do Norte? Eles vão apoiar a Coreia do Norte. E a mesma coisa a Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul. Isso é disseminado, é cultural, inclusive os coreanos e os japoneses não têm uma boa relação por conta dessa ocupação ali no início do século XX. O evento mais marcante de todas essas sequências de atrocidades que os japoneses vão cometer na Coreia e na China é o estupro de Nanquim, que é uma grande cidade no norte da China vai ser realmente dizimada, coisa de milhares de chineses serem assassinados em dias, em uma questão de uma semana, e estupros coletivos serem realizados sobre as mulheres locais. Isso é muito forte, isso é muito violento, atroz até, e o Japão provocou isso. Então, quando você olha para os japoneses de hoje em dia, você vê um povo muito amistoso, vê, sei lá, Pokémon ou qualquer coisa do tipo, mas historicamente os caras são os maiores escrotos possíveis. Eles têm um grande problema com sexualidade e repressão sexual dentro da sua formação social, e quando dominam outros povos, a perspectiva de repressão sexual acaba se invertendo para uma lógica de estupros coletivos. Bárbaro, é bizarro, mas isso foi feito por um dos países que hoje é um dos países mais avançados do mundo, o Japão. Sobre a Itália. A Itália, nesse contexto da década de 30, vai buscar reorganizar o que o Mussolini acreditava serem as glórias do antigo Império Romano. E eles começaram essa expansão a partir do último país, ou melhor, o último grande país da África que não tem uma colonização efetiva de países europeus. É a Etiópia, o país sobre o qual estamos falando. Em 36, a Itália vai invadir a Etiópia, também conhecida como Abissínia, tá, pessoal, nesse contexto. A Liga das Nações, assim como em relação aos japoneses, vai condenar a ação italiana, diz que é uma guerra injusta, que é uma guerra sem necessidades. A Abissínia nunca fez nenhum mal à Itália, então não havia justificativas para essa invasão. Mas o Mussolini, mais uma vez, liga o foda-se para a Liga das Nações, tá? Não está nem aí. A Liga das Nações vai promover um embargo econômico. A Itália vai dizer, Itália, ninguém vai mais negociar com você. Só que os Estados Unidos não participavam da Liga das Nações, continuaram comercializando com a Itália, e a Alemanha simplesmente ignorou o mandato da Liga das Nações e continuou comercializando com a Itália, de maneira que a Itália economicamente permaneceu super tranquila, apesar da retaliação da Liga das Nações. Basicamente, a Liga das Nações proibiu o comércio de França, Inglaterra, Portugal e Espanha com a Itália.
A Liga das Nações era um órgão bem diminuto, se você for pensar em relação à ONU, porque boa parte dos países que a conformavam eram países europeus. Os Estados Unidos não participa da Liga das Nações porque fica descontente com o final da Primeira Guerra. Os 14 pontos de Woodrow Wilson, presidente norte-americano, não são aceitos e os Estados Unidos acabam se retirando desse projeto. A União Soviética não é nem convidada, são comunistas, então deixa eles para o lado de lá, e ela acaba sendo um organismo internacional muito restrito às potências europeias. A Liga fica desmoralizada porque, mesmo com sua condenação, a Itália continua firme e forte, invadindo o território da Abissínia. Apesar de tudo, a Abissínia, a Etiópia vai resistir, em especial com os guerrilheiros Rastafari, também conhecidos pelo termo dreadlock. Dreadlock é pejorativo, né? Cabelo que provoca horror. Eram camaradas ali relacionados à religião Rastafari, a ideia ali que o rei da Etiópia era o leão de Judá, então tinha que ser defendido o trono da Etiópia, que ali tinha todo um caráter messiânico por trás, e que acabam, como é que eu posso dizer, impedindo o total domínio da Etiópia pelos italianos, principalmente porque a Inglaterra vai financiar o armamento dessas guerrilhas até a Segunda Guerra Mundial. Os caras vão dar um pau na Itália, vão impedir a Itália de conquistar a Etiópia como um todo, a partir dessa luta de guerrilha em territórios mais, como é que eu posso dizer, rurais, menos urbanos, menos citadinos. E por fim, o que é mais marcante, o expansionismo da Alemanha nazista. A partir da ideia de formação do Terceiro Reich, a gente vai ver a Alemanha voltando-se à ideia de construção de um espaço vital urgente e a qualquer custo, a ideia do Lebensraum. Hitler abandona o Tratado de Versalhes logo no início do seu governo. O Tratado de Versalhes é jogado no lixo e começa a rearmar a Alemanha com serviço militar obrigatório. Todo alemão precisa servir ao exército, com compra de armas, principalmente dos Estados Unidos, e com renovação da sua frota naval de submarinos e aeronáutica, com a reelaboração da Luftwaffe, da aeronáutica alemã. Além de tudo, os alemães são muito desenvoltos ali em tecnologia e eles vão construir uma super máquina de guerra, um super tanque que é da melhor qualidade em relação a qualquer tanque desenvolvido ou utilizado na Segunda Guerra Mundial, que são os Panzers. Então a cavalaria mecanizada alemã vai estar muito bem desenvolvida com os Panzers. Hitler vai colocar à prova todo esse seu novo armamento a partir do contexto da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi um evento que colocou, de um lado, os franquistas ultranacionalistas, ultrafascistas, relacionados à figura do general Franco, as falanges franquistas, os exércitos de Franco, e do outro lado os republicanos, que tinham relação com comunistas, socialistas e anarquistas, principalmente ligados ali a Barcelona, a Catalunha, aquele território que a cidade de Barcelona é a capital de um modo geral. Então a Guerra Civil coloca dois projetos antagônicos para a Espanha, um projeto republicano e socialista e um projeto ditatorial e fascista. Os nazistas vão apoiar os fascistas de Franco. Por outro lado, os republicanos comunistas vão ser apoiados por voluntários internacionais e pela União Soviética. Isso meio que é um medidor de forças entre quem está bem armado ou não para um possível conflito em escala global. Quem vence esse conflito é o Franco, o generalíssimo Franco, esse
grande imbecil histórico, o sanguinário ditador espanhol. E desse conflito a gente vai ter um grande destaque da participação da Luftwaffe, da aeronáutica alemã, com um bombardeio aí a grandes cidades e até pequenos povoados mesmo espanhóis, como Guernica que vai ficar eternizado na obra do Picasso. Essa vitória vai consolidar a força da Alemanha e meio que vai trazer um fortalecimento para as políticas expansionistas do eixo Roma-Tóquio-Berlim. Se sentindo aí mais poderosa, a Alemanha passa a expandir o seu próprio território. Em 1938, por meio de um plebiscito, a Alemanha vai anexar a Áustria, o território da Áustria, ao seu império. Desculpem, aqui tem uma barrinha de plástico aqui para impedir que o tablet caia para frente durante a gravação e fica meio cagado nas marcações de vez em quando. Mas bem, em 1938 a Alemanha vai anexar a Áustria. Além de tudo, ela vai exigir a região da Tchecoslováquia chamada de Sudetos, argumentando que esse território é povoado por populações de origem alemã. Esse evento vai levar a uma conferência de paz convocada emergencialmente para a cidade de Munique, a famosa Conferência de Munique, no qual vão se reunir França e Inglaterra, tentando apaziguar a relação com a Alemanha. Então, meio que França e Inglaterra dizem: Alemanha, você está crescendo muito, cuidado, é melhor parar, viu? Já ganhou a Áustria, para aí, fica tranquilo. A Alemanha bate o pé e diz: não, eu quero só os Sudetos, eu paro, nos Sudetos eu paro, beleza, pessoal? Tá tranquilo, vou parar ali nos Sudetos, vocês me dando os Sudetos, tá de boa. Inglaterra e França: tá bom, viu, Alemanha, mas só os Sudetos, vamos parar aí. Então o que a gente vê é França e Inglaterra tentando apaziguar, tentando de qualquer forma ter uma relação mais tranquila com a Alemanha para evitar um conflito direto e também apostando que a Alemanha ia, antes de tudo, enfrentar a União Soviética, que era o seu inimigo natural, eram comunistas, afinal de tudo, para depois tentar se expandir para o Ocidente. E aí, França e Inglaterra já teriam tido tempo de se rearmar e estariam pegando uma Alemanha enfraquecida pelo conflito com os russos. Essa política de apaziguamento, então, é uma das piores apostas da política internacional a nível mundial, porque a gente sabe o que aconteceu na história posterior. Em especial porque Hitler foi mais esperto. Ele percebeu que era mais fácil dominar primeiro França e tentar invadir a Inglaterra do que lidar com os soviéticos a priori. Então, meio que, quando ele rompe com a Conferência de Munique, expandindo seu território para além dos Sudetos, invadindo a Polônia em 1939, ele já tem às suas costas, como uma proteção, um pacto secreto com a União Soviética chamado Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, também conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov, nome dos dois diplomatas que colocaram no papel essa pactuação. E basicamente um pacto que vai dizer que a União Soviética e a Alemanha não vão se atacar até 45. O pacto dizia isso, pelo menos. A gente vai ver que na história também não vai andar dessa forma. Por que a União Soviética vai aceitar esse pacto, professor? Eles não são comunistas, eles não odeiam os nazistas? Odeiam, mas a União Soviética também está em frangalhos militarmente. O Stalin, para se assegurar no poder, ele teve que realizar uma série de expurgos políticos, e expurgos principalmente sobre o generalato soviético, que ameaçavam o seu poder, que tinham alguma ligação. Lembrem, o Exército Vermelho é formado por Trotsky, que é o grande inimigo de Stalin. Então, ameaçavam ali o poder de Stalin, ele acaba matando boa parte desses generais, ou expulsando eles da União Soviética, e o exército soviético está acéfalo, está sem comando, está sem treinamento. Então ele também precisa de tempo para se reorganizar. Quando Hitler invade a Polônia, ele também dá a sua cartada, invade a Polônia pelo outro lado, e a Polônia vai ser dividida ao meio por soviéticos e
nazistas. E os dois ficam ali na fronteira, um olhando para o outro, mas sem se atacar devido a esse pacto de não agressão. Ok? A Polônia então vai ser partida entre a Alemanha e a União Soviética, que está tentando se rearmar. Aí tem uma charge da época aqui que fala sobre esse pacto de não agressão, colocando ali o Hitler e o Stalin como se casando. Na verdade, não era uma aliança política, tá? Isso é importante deixar bem claro. Não havia nenhuma aliança entre a Alemanha nazista e União Soviética. O que havia era um pacto de não agressão. A gente tem que deixar isso nos mínimos detalhes claros, porque mais tarde a gente vai ver que a Alemanha vai tentar invadir a União Soviética durante a Segunda Guerra. Como é que você explica isso? Como é que você explica que a União Soviética não participou da invasão à França, por exemplo, se eles tinham uma aliança? Não era uma aliança, era só um pacto para não se agredir. A União Soviética querendo se armar melhor, ter tempo para ganhar fôlego militar, enquanto a Alemanha tinha planos mais urgentes de derrotar a França antes de derrotar a União Soviética. É tudo uma série de cálculos políticos e a gente vai ver que todos esses cálculos políticos vão dar errado. O Hitler esperava que a Inglaterra não entrasse na guerra, ou se entrasse na guerra fosse se render rapidamente. Não quisesse dar combate à Alemanha, mesmo que a Alemanha tivesse dominado a França. A gente vai ver que a Inglaterra vai se manter firme e forte no conflito. A Inglaterra vai apostar que a Alemanha vai dar combate à União Soviética antes de dar combate à França, coisa que também não acontece. A União Soviética espera que esse pacto dê tempo para eles se rearmarem, terem fôlego para combater de igual para igual com os nazistas. Outra coisa que não vai acontecer. A gente vai ver que se não fosse a Batalha de Stalingrado, se os russos não conseguissem deter os nazistas durante o inverno, a gente não ia ter provavelmente União Soviética para contar a história depois. Então todos esses cálculos são muito errados, a política tem disso, as previsões de futuro não são certas, mas o fato é que quando a Alemanha ultrapassa a linha determinada pela Conferência de Munique, a gente vai ver a França e a Inglaterra declarando guerra à Alemanha. E aí a gente vai ter o início da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Pessoal, a gente vai encerrar aqui nesse episódio. No próximo episódio a gente volta para falar especificamente sobre as fases do conflito e como eles foram se desenrolando. Tá bom? Pode ter mais episódios no meio, eu não sei, eu tô fazendo a conta meio na doida aqui, mas acredito que vai funcionar assim. Valeu, pessoal. Mandem dúvidas no fórum, a gente segue conversando. Tchau, tchau.